Olá pessoal, espero que todos vocês se encontrem bem. O vídeo que vocês vão ver hoje é diferente de todos os outros vídeos que eu já postei por aqui, porque foi uma experiência única que eu vivenciei há um tempo atrás e eu decidi compartilhar com vocês. Essa experiência foi na cidade arqueológica de Chichén Itzá, situada no México, e foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Como o vídeo é um pouco antigo, eu vou estar narrando aqui para vocês algumas curiosidades da época em que a cidade foi construída e sobre a sua civilização. Gente, lembrando que Chichén Itzá é uma cidade turística que recebe milhões de pessoas todos os anos, pessoas do mundo inteiro. Então, algumas curiosidades que vocês vão escutar aqui, vocês não vão escutar em nenhum outro vídeo, nem reportagem, nem propaganda de turismo, tá bom? Porque alguns hábitos da civilização maia nessa época não são muito agradáveis de se escutar, porém foram fatos reais. E quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa seu like, seu comentário, tá bom, gente? Então deixa de prosa e vamos lá! Esse é o Templo de las Grandes Mesas, Templo das Grandes Mesas, né? Há algumas décadas atrás foi encontrado um mural pintado em cores vivas com serpentes emplumadas dentro do templo. Esse outro é o Templo de los Guerreros, Templo dos Guerreiros, dedicado a Xaquimol, el Dios reclinado, e o Grupo de las Mil Colunas, uma praça que servia para conectar outros edifícios do complexo. A palavra Chichén Itzá, na língua da civilização maia, que foi quem construiu essa cidade e quem predominava nessa época e nessa parte do México, significa Boca del Poço, Chichén, de los Brujos de Água, Itzá. La Marucan Chichén Itzá. E em português seria Boca do Poço dos Bruxos de Água. Chichén Itzá é o segundo principal centro arqueológico da península de Yucatán, e suas arquiteturas monumentais chegaram aos nossos dias. Em 1988, foi nomeada Patrimônio da Humanidade, e em 2007, considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Se calcula que essa cidade foi construída entre os anos 435 e 455 d.C. e era um centro político, econômico e cultural. No ano 987, se converteu no centro político mais poderoso de Yucatán. Esse é o Templo Kukulcán, ou Pirâmide de Kukulcán. A zona arqueológica de Chichén Itzá é melhor conhecida por essa monumental pirâmide. Ela foi construída para seus cultos e adoração ao deus Kukulcán, que significa serpente emplumada, e é a principal divindade dos maias. A civilização maia tinha grandes conhecimentos de matemáticas, geometria e astronomia, e todos eles ficaram expressos no templo de Kukulcán. A pirâmide conta com 4 escadarias de 91 degraus cada uma, que juntando com a plataforma de cima do templo, somam os 365 dias do ano do calendário maia, que coincide com o nosso calendário. Porém, o deles é de 18 meses com 20 dias cada e 1 mês com 5 dias. A pirâmide mede 24 metros de altura e 6 metros do templo, alcançando os 30 metros de altura e 55,3 metros de diâmetro das suas bases. Quando os conquistadores espanhóis chegaram a Yucatán, deram o nome à pirâmide de El Castillo, o castelo em português. A orientação da pirâmide também reflete a precisão dos conhecimentos astronômicos do povo maia. Durante os solstícios de verão e inverno, o sol ilumina o templo em uma diagonal perfeita.
Assim, 2 dos seus lados ficam completamente iluminados, enquanto que os outros 2 lados ficam em completa escuridão. Para quem não sabe, solstício é um fenômeno astronômico que se refere a cada uma das 2 datas do ano em que o Sol atinge o maior grau de afastamento angular do Equador, no seu aparente movimento no céu. Por serem uma civilização agrícola, registrar eventos astronômicos e conhecer as trocas de estação era fundamental para os maias, e o Templo Kukulcán é um grande exemplo desses registros. Pouco antes do pôr do sol, as sombras produzidas na estrutura se unem com as cabeças da escadaria, criando a ilusão de uma serpente ondulada que desce pelo templo. Esse efeito é conhecido como El Descenso de Kukulcán e pode ser observado nos dias 20 e 21 de março e 22 e 23 de setembro. Pessoal, presta atenção agora no eco que se produz quando bate palma em frente à pirâmide. Ademais de seus conhecimentos matemáticos e astronômicos, parece que os maias eram também mestres da acústica. Ainda que não se saiba ao certo se o efeito foi intencional ou não, muitas pessoas apontaram que o som que se produz com esse eco é muito parecido com o canto do quetzal, um pássaro de plumas compridas e que era um animal sagrado para os maias, já que eles a associavam com a serpente emplumada. E como é produzido esse fenômeno acústico? O segredo está na forma das escadas da pirâmide. Ao aplaudir, o som se propaga em diferentes velocidades, chegando primeiro aos degraus inferiores e logo aos superiores. Essa diferença de milissegundos é o que provoca o peculiar eco. Também foi descoberto que o Templo Kukulcán foi construído em cima de outra pirâmide menor, onde existem 2 salas, uma com a estátua de Shakmol, que quer dizer El Deus Inclinado, é um deus deles, que foi batizada de Sala das Oferendas, e na outra sala encontraram a escultura de um jaguar, que seria a onça pintada, pintado de vermelho, com pedras de jade e uma fileira de ossos humanos no fundo da sala. Esse local foi batizado de Sala de Sacrifícios. No Templo Kukulcán existem as mesmas salas e estátuas que encontraram na pirâmide de baixo. Para a civilização maia, era costume fazer sacrifícios humanos e muitos deles eram feitos no Templo de Kukulcán. Geralmente, os sacrificados eram guerreiros inimigos. Esses eram despidos e pintados de azul e levados ao topo do templo, onde era arrancado seus corações estando ainda vivos. Era usado para esse sacrifício uma faca de pedra, que era enfiada por baixo da costela do sacrificado, para que o coração saísse ainda batendo. E assim, eles ofereciam ao seu deus Kukulcán. O corpo era jogado escadaria abaixo e a pele do cadáver era arrancada, exceto dos pés e mãos. Se o sacrificado era um guerreiro especialmente valente de alto rango, era despedaçado e comido pelos guerreiros e auxiliares rivais. No filme Apocalipto, do Mel Gibson, lançado em 2006, mostra parte desse sacrifício. E, por certo, parte desse filme foi gravado no Templo de Kukulcán, em Chichén Itzá. Porém, isso não é divulgado por várias questões. Pelo menos isso foi o que eu escutei quando estava no México. Esse filme recebeu várias críticas dos descendentes desses maias. Porém, conforme os estudos, esse filme relata exatamente a história verdadeira, sobre esses sacrifícios que os maias faziam. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo desse filme, tá bom? El Juego de Pelota. Esse é o nome desse lugar, que seria o jogo de bola. E esse é o maior campo de jogo mesoamericano já construído.
Nos livros sagrados dos maias, foi encontrado a lenda de 2 irmãos gêmeos e divinos, que desafiaram os deuses da morte que queriam acabar com a luz do universo. Então desceram ao inframundo para praticar o esporte ritual. Os 2 irmãos foram sacrificados para transformar-se no sol e na lua da época atual. Ao praticar esse esporte ritual e sagrado, esse acontecimento do inframundo era recriado para os maias. A bola usada nesse jogo era de borracha maciça e pesada. Os jogadores usavam a cadeira e antebraços para jogar a bola. Geralmente, os times eram de 2 ou 4 jogadores, onde um time representava a luz e o outro a escuridão. A bola não podia cair no chão, e o time que conseguisse passar ou bater a bola no anel lá em cima da parede da quadra eram os vencedores. Assim que terminava o jogo, um dos jogadores era decapitado, geralmente o capitão do time, e a cabeça colocada no muro dos crânios. Mas não se sabe exatamente se decapitavam o ganhador ou o perdedor do jogo. O que eu escutei quando estava no México foi que o time ganhador teria todos os jogadores decapitados e que para eles era um honor ser sacrificados. Porém, eu não encontrei isso nos estudos que eu fiz, tá? Para fazer o vídeo. Esse desenho é de como os maias se vestiam, tá? Para jogar esse jogo ritual. Esse é o anel, né, da parede onde os jogadores tinham que passar a bola por aí ou pelo menos bater aí. Fazendo isso, eles eram ganhadores, tá? Esse anel está a uns 12 metros de altura, né? Então, deveria ser bem difícil conseguir acertar, porque a bola era pesada também. Mas se ninguém conseguisse, contava pontos e tal, né? Para ver que time ganhou. Esse monumento se chama El Templo de los Jaguares, que se localiza em cima, né, da quadra de jogo. Lembrando que jaguar, que pra gente seria onça pintada, significava poder, tá? Para os maias. Esse campo de jogo mede 168 metros de comprimento e 66 metros de largura. Esse templo fica atrás do campo, tá? De jogos. Esse também com a figura de Kukulkan. Aí é atrás do campo ainda. Templo de los Jaguares. Esse templo se chama Templo de las Águilas. Escultura de Kukulkan do lado desse templo. Essas esculturas da serpente emplumada, ou Kukulkan, estão espalhadas por toda a cidade de Chichén Itzá. Esse edifício se chama Plaza de las Monjas, Praça das Freiras, e recebeu esse nome pelos espanhóis porque o acharam parecido com seus conventos. E, em realidade, ele era um centro de governo da cidade. Ele tem diferentes enfeites e máscaras de Sha'ak, deus da chuva, em suas decorações, tá? Esse é o osário, ossário em português, e é uma tumba que segue o mesmo modelo da pirâmide Kukulkan. Ele tem 9 metros de altura e uma parte superior tem um santuário. Ele está decorado com diferentes motivos, entre eles serpentes emplumadas, entre outros. Essa é a estátua do jaguar, que era considerado um animal sagrado e símbolo de poder para os maias, por suas habilidades. Esse é o Muro de los Crânios, ou Tizonpantli,
uma plataforma onde pregavam as cabeças dos seus inimigos e dos jogadores de bola, que eram decapitados. Esses crânios em alto relevo representam, os crânios arrancados nos sacrifícios. Nesse muro também tem desenhos de águias devorando seres humanos. Essa é a estátua de Xakmol, uma enigmática escultura pré-hispânica que talvez nunca seja decifrada. Essas estátuas já foram encontradas em vários locais do México e provavelmente eram usadas para oferendas e sacrifícios, feito nessa base que a estátua tem nas mãos. Lembrando que Xakmol quer dizer Deus inclinado em espanhol. A serpente emplumada, mais uma vez. Esse é o Templo del Hombre Barbado e recebeu esse nome por um estranho homem barbudo pintado em uma das paredes do edifício e que lidera a cena. Na parte de cima do templo se encontra Kukulkan em um trono de jaguar com molduras de serpente emplumada com forma oval e rodeado por 7 guerreiros. Esse é o Templo de Vênus e recebe esse nome porque possui representações em baixo relevo do planeta Vênus em seus painéis exteriores. Também está o símbolo de Pop, que significa senhorio e poder. Esse templo também se conhece como Tumba de Xakmol, porque sua escultura foi encontrada no interior do templo. Esse é o Templo de las Grandes Mesas, o primeiro templo do vídeo, e recebe esse nome por causa de seus níveis sobrepostos que dão impressão de mesinhas. Foi restaurado nos anos 90 e durante as escavações foi descoberto um grande templo subterrâneo enterrado embaixo da estrutura externa desse templo. Essa é a plataforma de las tumbas. E é dividido em 3 espaços onde foram encontrados restos humanos em 2 deles. Os esqueletos eram de 4 indivíduos masculinos. Também foram encontrados objetos de jade, um cristal, um chocalho de cobre e muitos enfeites de conchas, que os arqueólogos consideram que eram parte de uma máscara. El Observatório, também conhecido como El Caracol, é uma estrutura redonda muito similar às que existem em outras partes da Mesoamérica. Nela tem algumas janelas na parede superior, de onde se podiam ver os equinócios, pôr do sol, solstícios, as posições de Vênus e outras estrelas. E foi baseado nessas observações que eles se guiavam para muitas decisões e ações tomadas pela classe dominante. Esse é o Templo de los Guerreros, outra vez, e está formado por 4 plataformas de 40 metros de largura cada uma. Na parte superior, conta com figuras decorativas chamadas atlantes, que parece segurar um banco. Dentro do edifício se encontra um templo anterior, o que faz pensar que os maias aproveitaram as estruturas velhas para construir outras de maior tamanho. Dentro desse foi encontrado várias estátuas de Xakmol. Os diferentes tipos de coluna que rodeiam o templo são conhecidas como Pátio de las Mil Colunas. Elas se conectam com outras localizações da cidade. Essas colunas são talhadas com desenhos que representam a vida militar e cotidiana de Chichén Itzá. Esse é o cenote sagrado. Cenote é uma palavra maia que significa poço ou abismo.
Os cenotes são abastecidos por um rio subterrâneo e se forma em vários lugares da península de Yucatán, devido à erosão dos solos. Eles são um pouco profundos e considerados sagrados para os maias, porque eram o único acesso de água fresca que eles possuíam. Era o lugar de comunicação com as divindades da água. Esse cenote tem 60 metros de diâmetro e 22 metros de profundidade, e era usado para seus rituais, oferendas e sacrifícios humanos ao deus da chuva, Sha'ak. No fundo do cenote foram encontrados objetos decorativos, ouro, jade, cerâmica, ferramentas para madeira e também restos humanos. Os sacrifícios humanos associados com cenotes foi uma prática cultural com uma prolongada duração em Yucatán. Em Chichén Itzá, 64% dos crânios recuperados no cenote eram de meninos de 3 a 12 anos e 36% de adultos. Dos adultos, 68% eram masculinos e 32% femininos. E esses estudos revelaram que todos eles foram cruelmente torturados. Gente, é muito difícil saber disso, mas os maias preferiam sacrificar crianças porque eles associavam o choro com a chuva. E como esses rituais e sacrifícios eram para Sha'ak, deus da chuva, as crianças seriam o melhor sacrifício porque choravam muito durante as torturas. Os estudos também revelaram que nos rituais em cenotes, 79% das vítimas tinham seus corações arrancados antes de serem jogados no cenote. Também tinham o costume de arrancar a pele das vítimas estando ainda com vida. Apesar de Chichén Itzá ser considerada uma das 7 maravilhas do mundo por seus belíssimos templos e por ser tão mística, a história de sua civilização não é nada agradável e deixa a curiosidade. Como uma civilização esperta em matemáticas, geometria, astronomia, acústica, não tinha nem um pouco de noção sobre a vida espiritual. Pessoal, que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau.